No escuro de uma noite sobre o Mar Vermelho, um piloto luta para controlar seu avião de passageiros. Diminua a força! Diminua a força! Diminua a força! O avião parece ter vida própria. Não! Não! Meu Deus! Ah! Tem alguma coisa errada com o avião! Ouvi um grito, um barulho, mas depois não vi mais nada. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real. Ela foi baseada em relatórios oficiais e em relatos de testemunhas oculares. Desorientação fatal. As areias do Egito escondem milhares de anos de história. Monumentos a antigas civilizações dominam a paisagem. Mas para os europeus que adoram o sol, o Egito também é um destino de férias, onde a areia mais importante fica na praia. A cidade de Sharm el-Sheikh fica a vários quilômetros a sudoeste do Cairo. Situada às margens do Mar Vermelho, ela é um destino natural para as pessoas que procuram um pouco de descanso. Sharm el-Sheikh é bem popular entre os europeus. E a razão disso é onde você encontra um mar com água quentinha, depois de só 5 horas de voo. Você tem o Mar Vermelho com água cristalina, belas montanhas. É simplesmente demais. A popularidade da cidade está aumentando. Mais de 4 milhões de pessoas por ano usam o aeroporto de Sharm el-Sheikh todos os anos. No início de 2004, os turistas não são os únicos a visitar as praias locais. O primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, também está na região visitando o líder egípcio, Hosni Mubarak. Depois das 2 da manhã do dia 3 de janeiro, muitos turistas ainda estão na cidade. Mas o capitão Keider Abdullah, de 53 anos, só está começando o seu dia. Ele é famoso por sua pontualidade. Ex-oficial das Forças Aéreas Egípcias, Keider agora é um capitão altamente respeitado em uma empresa de voos comerciais, a Flash Airlines. Ele sempre gostou de arrumar a própria mala. Não me deixava arrumar para ele. Ele sempre dizia, eu mesmo gosto de fazer minha mala para ter certeza de que não esquecerei nada. Ele era muito objetivo no que queria e o que queria levar consigo. O capitão Keider se encontra com seu copiloto, Amiral Shafi, de 25 anos de idade. Eles saíram do aeroporto de Sharm el-Sheikh rumo a Paris. Bom dia. Bom dia, senhor. Al-Shafi é tão jovem que poderia ser filho do capitão. Os voos que saem muito cedo não são para todos. Pascal Mercier e sua família deveriam estar nesse voo, mas mudaram os planos. Eu tinha uma reserva na Flash Airlines. Quando a minha agência de viagens me disse que teriam de me acordar naquele horário e que teríamos de fazer uma conexão no Cairo, eu disse que aquilo era ridículo. Minha filha tinha 2 anos e meus outros 2 filhos tinham 6 e 8. Então, eu não queria ficar mudando de avião. Não tinha cabimento. Mas para os outros turistas, as passagens mais baratas que a Flash oferece fazem valer a pena o transtorno de levantar cedo. France Tullier pôde trazer a família toda ao Egito. Eles precisavam de umas férias.
Meu cunhado tinha acabado de perder o pai. Então ele trouxe os filhos, a mãe, a esposa para se divertirem um pouco. Ver os locais, sei lá, só para se divertir mesmo. É por isso que Sharm el-Sheikh é famoso. Fátima Hijaj também está voltando para Paris depois de suas férias em Sharm. A mãe de 5 filhos está viajando sozinha. Antes da decolagem, ela liga para seu sobrinho na França. Oi. Eu estava dormindo quando ela ligou e eu não estava muito afim de conversar. Ela era o tipo de pessoa que ligava por qualquer coisa. E ela precisava disso. Então, embora ela só tivesse um voo de 5 ou 6 horas à frente, ela queria ter certeza que eu estaria lá para buscá-la no aeroporto. Ao todo, 148 passageiros embarcam no avião. São 5 da manhã. Na cabine, Ashraf Abdelhamid é o terceiro membro da tripulação. Ele está treinando para ser copiloto, embora tenha trabalhado durante anos pilotando jatos particulares. Nenhum dos membros da tripulação está feliz com as informações sobre as condições do tempo que estão recebendo do controle de tráfego aéreo local. Eles não disseram céu claro, disseram nuvens e céu claro. São coisas opostas. Pergunte a ele sobre o teto. Não há teto, há nuvens e céu claro. Talvez nuvens isoladas? Ou nuvens espalhadas. Bom dia. O capitão também está contrariado pelo fato de um dos instrumentos não estar funcionando. Embora o engenheiro concorde que exista um problema, ele não é sério o bastante para ser consertado. Os homens riem às custas do copiloto. O defeito deve ter sido causado pela aterrissagem pesada do Amhara. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do capitão Kader e da tripulação, nós lhe damos as boas-vindas a bordo do jato 737-300 da Flash Airlines. Ainda faltam algumas horas para o amanhecer quando o avião levanta voo. O voo da Flash Airlines sobrevoará o Mar Vermelho antes de ir para o Cairo. O jato atravessa uma noite escura. Sem luar para clarear o cenário, os passageiros não conseguem ver quase nada pela janela. Na cabine, uma simples curva acima do Mar Vermelho está se tornando algo bizarro. Viram o que esse avião fez? O capitão Kader não gosta da maneira como o avião está se comportando. Virando para a direita, senhor. O quê? A aeronave está virando para a direita. Para a direita? Como assim para a direita? O avião deveria virar para a esquerda a caminho do Cairo. Em vez disso, está tomando a direção oposta. Ok. Vamos sair disso. O capitão tenta levar o avião de volta a seu curso, mas a situação só piora. Estamos tombando. Sabendo que está com problemas, o capitão diz ao copiloto para acionar o piloto automático. Piloto automático! Piloto automático! Mas não funciona. O piloto automático não responde. O 737 agora está voando quase que completamente de lado. Tem alguma coisa errada com o avião? O avião ganha velocidade e gira em espiral em direção ao Mar Vermelho. Poucos minutos após a decolagem, o avião está fora de controle. Mergulhando em direção ao mar, ele está viajando a mais de 700 km por hora. Todos a bordo estão ficando sem tempo. Um avião de passageiros com famílias francesas a bordo está mergulhando em direção ao Mar Vermelho.
Depois de voar quase que de cabeça para baixo, a tripulação finalmente está começando a deixar seu avião sob controle. Não! Meu Deus! Então eles ouvem um aviso de proximidade com a água. Eles estão se aproximando perigosamente do Mar Vermelho. Pascal Mercier e sua família estão hospedados em um hotel na praia. Minha filha acordou de repente gritando pra valer, como se alguma coisa tivesse acontecido. Eu não ouvi o acidente, mas talvez ela ouviu. Calma, querida. Está tudo bem. Calma. É pouco antes das 5 da manhã, minutos depois da decolagem do avião. Ele desapareceu das telas dos radares. Quando o sol nasce, as equipes encontram o local do acidente, mas há pouca coisa a ser feita. O avião se despedaçou no impacto. Eles encontram um cartão postal que dizia: "Acho que esse cartão chegará depois de mim." Destroços lotam a superfície do Mar Vermelho, mas a maior parte do avião está sob as ondas. Não há sobreviventes. Todas as 148 pessoas a bordo do avião estão mortas. O voo 604 deveria aterrissar no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, de manhã. Enquanto as famílias e amigos esperam, os oficiais listam o avião como atrasado e devagar vão dando a notícia sobre o acidente. Eles me perguntaram se eu estava esperando alguém de Sharm el-Sheikh. Eu disse que sim. Aí eles me disseram: "O senhor poderia nos acompanhar? Vamos levá-lo ao hotel e lá lhe explicaremos tudo." Foi muito estranho porque fomos recebidos no hotel e passamos por pessoas que estavam saindo dali felizes, porque tinham ido lá atrás da mesma informação que nós. Mas suas famílias não estavam na lista. Eles vieram com um papel nas mãos. Aqui, sim, senhora Rijad e Fátima. Sentimos muito que tenha que saber desta forma, mas ela está morta. Mais tarde, em sua secretária eletrônica, Mohamed Rijad ouve a mensagem de Fátima mandada durante o voo. Eu ouvi um grito, um barulho, e depois disso eu não ouvi mais nada. A esposa do capitão Keider fica sabendo do acidente através de seu filho. Meu filho me ligou do exterior e disse que tinha ouvido notícias sobre um acidente com a Flash Airlines. Por uns minutos eu não acreditei até que aquilo se tornou realidade. Foi um choque terrível para mim. Nos hotéis, os funcionários verificam os quartos vazios daqueles que partiram no voo 604. Mas um deles ainda estava ocupado. Sr. Meyer, O rapaz do hotel, ele começou a chorar. Ele estava realmente em choque em nos ver ali. Achou que estávamos no voo com as outras pessoas. eles estão aqui. No meu hotel, 82 pessoas estavam naquele voo. 82 pessoas. Foi realmente muito estranho para nós. Realmente estranho. Mas tivemos muita sorte. Não houve chamada de emergência do avião. Nenhum aviso ao controle de tráfego aéreo de que havia alguma coisa errada.
Com a queda do avião, minutos apenas após sua decolagem, começa a haver preocupações imediatas com a possibilidade de haver uma bomba a bordo do jato. O avião tinha acabado de decolar e pareceu muito estranho que esse acidente tenha acontecido tão depressa após a decolagem. Quando os investigadores examinam a rota de voo do jato, eles descobrem que ele estava indo diretamente para a cidade onde o líder egípcio, Hosni Mubarak, tem uma residência de férias. O local também fica próximo à casa onde o primeiro-ministro britânico Tony Blair e sua família estavam. Blair e a família dele deveriam deixar o país do mesmo aeroporto aquele dia. A segurança em torno dele é reforçada imediatamente. 2 dias após o acidente, as autoridades recebem um telefonema. Terroristas do Iêmen assumem a responsabilidade pelo acidente. Eles disseram que aquele era um protesto contra uma lei francesa que bania o hijab, o lenço muçulmano, das escolas públicas. Mas apesar do telefonema e dos boatos em torno do Egito, os investigadores rapidamente descartam o terrorismo. Se você tem destroços distribuídos em uma área muito grande, isso significa que o avião desintegrou no ar devido a uma explosão. Se fosse o caso, os destroços estariam espalhados em uma área bem maior. Nesse caso, havia pouquíssimos pedaços localizados em uma área muito pequena. Então, isso indica que o avião estava intacto e caiu na água intacto. Se não foi terrorismo, então o que fez o avião despencar do céu tão depressa? Os investigadores enfrentam um enorme desafio. O avião estava no fundo do Mar Vermelho. Os mergulhadores terão que enfrentar os tubarões que foram atraídos para o local por causa dos corpos. As equipes de resgate encontram poucos corpos intactos. A aeronave, a maioria dos passageiros e a tripulação estão agora a 1000 metros da superfície, no fundo do Mar Vermelho. A primeira tarefa dos investigadores é encontrar o gravador de dados de voo da aeronave e o gravador de voz da cabine, as caixas pretas. Se elas sobreviveram ao acidente, elas estão agora no leito marinho. Mas essa parte do Mar Vermelho nunca foi mapeada. Com tantos turistas franceses envolvidos, o governo francês oferece a ajuda necessária. A França respondeu imediatamente, mandando um barco equipado especialmente com robô para as buscas no fundo do mar. Mas os destroços estão muito no fundo. O robô que o barco francês tem não resistirá à enorme pressão no fundo do mar. Os investigadores precisam desesperadamente de outro submarino, mas eles estão ficando sem tempo. A caixa preta transmite um sinal de rádio, mas a bateria dura apenas 30 dias. Se os investigadores não a encontrarem dentro desse prazo, o mistério do voo 604 nunca será resolvido. Chegar à caixa preta antes que os sinais que ela emite deixassem de ser transmitidos sempre foi um aspecto de muita preocupação para a equipe. Todos estavam trabalhando 24 horas por dia para tentar localizar a caixa preta. Enquanto os esforços pelas buscas continuam, a família e os amigos das vítimas começam a chorar seus mortos. Eles pressionam os investigadores a resolver o mistério. Foi o maior acidente aéreo envolvendo cidadãos franceses e o maior na história da aviação civil. Americanos, franceses e egípcios juntam forças. Enquanto esperam que a caixa preta do avião seja encontrada, eles também começam a se concentrar na Flash Airlines. Com apenas 2 aviões na linha, a empresa é uma das que oferecem passagens mais baratas e que vem competindo por passageiros na Europa. Em menos de 10 anos, houve uma rápida expansão no orçamento para as empresas aéreas nessa parte do mundo. Oferecendo serviços baratos e simples, eles lutaram por uma fatia no mercado. Resorts à beira do mar, como o de Sharm el-Sheikh, são um dos muitos destinos para os quais a empresa voa.
Uma das coisas que possibilitou que eles oferecessem viagens tão baratas foi oferecendo voos 24 horas por dia. Operar em tantos horários significa voos constantes. Ex-passageiros da Flash começam a reclamar dos voos. Há muitas histórias para serem ouvidas. Eu estava indo para casa depois de umas férias. Um ano antes do acidente, quando voava de Sharm el-Sheikh para Bolonha, um passageiro lembra de ter visto chamas saindo do jato da Flash Airlines. Ei, olha, o motor está pegando fogo. Olha aqui. Viu? A aeronave em chamas é forçada a fazer um pouso de emergência. Os investigadores descobrem que, em 2002, a autoridade suíça de aviação fez uma inspeção de surpresa no mesmo avião que mais tarde cairia. Não havia máscaras de oxigênio para os pilotos. Não havia tanques de oxigênio suficientes. Alguns dos instrumentos da cabine não estavam funcionando. Isso foi o suficiente para as autoridades suíças deixarem o avião no solo durante 8 horas, até que a empresa executasse os reparos. Alguns dias depois, a Flash Airlines foi proibida de entrar na Suíça. Depois foi proibida de voar também na Polônia. Numa empresa de turismo da Noruega, os operadores pararam de contratar os voos da Flash. É muito raro uma aeronave ser proibida de voar em um país. Eles devem ter feito algo de muito errado, principalmente se foi em relação à segurança. Com as crescentes reclamações sobre a segurança nos registros da Flash Airlines, os investigadores começam a analisar os documentos da empresa. Eles descobrem que nunca foi feita nenhuma cópia dos registros mais recentes de manutenção do avião que caiu. As únicas cópias desapareceram com o avião. A falta de cópias do diário técnico e o fato de todos esses documentos originais estarem a bordo, é claro que representa uma violação. E a aviação civil tem um estatuto muito rígido, onde proíbe esse tipo de coisa. As autoridades francesas concordam que há questões sérias relacionadas à Flash. Eles agora proíbem a empresa de voar na França. Embora haja preocupações referentes ao estado dos aviões da empresa, isso não acontece quando se trata da tripulação do voo 604. O capitão Kader era considerado não apenas um as nos céus, mas também um herói nacional devido ao seu desempenho na guerra de Yom Kippur. Durante sua carreira, ele não apenas pilotou caças, mas também uma variedade de grandes aviões de carga. Ele tinha mais de 7.000 horas de experiência de voo, assim como 2.000 horas como instrutor de voo. Todas as evidências mostram que o capitão Kader era um piloto modelo. Com a caixa preta do avião e os registros de voo ainda desaparecidos no fundo do Mar Vermelho, os investigadores se perguntam: seria este um caso de um incrível piloto lutando para salvar um avião fadado ao desastre? Viram o que a aeronave fez? A maior parte dos destroços ainda estava debaixo das ondas. Os investigadores não foram capazes de encontrar as caixas pretas do avião. Sempre que um avião cai no mar, os investigadores temem que o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo não possam ser recuperados. Essas duas caixas por si só dão aos investigadores um quadro muito bom, e sem elas, o processo de investigação pode se tornar muito, muito difícil. Finalmente, depois de alguns dias de busca, uma descoberta. Um navio francês de pesquisa ouve os sinalizadores dando a posição das caixas pretas. Um submarino operado remotamente desce a mais de 1.000 metros. A violência do acidente espalhou destroços sobre uma grande área. 2 semanas depois do acidente, tanto o gravador de vozes da cabine quanto o gravador de dados de voo são recuperados no fundo do mar. Os investigadores finalmente têm provas concretas. As equipes egípcias, francesas e americanas examinam os aparelhos no Cairo.
Depois que as duas caixas pretas são encontradas, os esforços de salvamento ficam mais concentrados. Fora pequenos pedaços, o resto do avião está fundo demais para ser recuperado. Sem as outras partes, os investigadores se concentram no que eles têm em mãos. Eles esperam que as caixas pretas recriem os minutos finais do avião condenado. Uma das coisas que fizemos para refazer a trilha do avião foi criar uma animação baseada nos fatos que conseguimos do gravador de dados do radar. O gravador de dados do voo pinta um quadro devastador. Logo depois da decolagem, o avião começou a ir para a esquerda, como ele deveria mesmo fazer. Mas, em seguida, ele se volta para outra direção. O gravador de voz da cabine mostra que a virada pegou o capitão de surpresa. Virando para a direita, senhor. O quê? Como para a direita? Analisando o gravador de vozes da cabine, vemos que os pilotos estavam vivenciando definitivamente algum tipo de anormalidade. Um problema que eles não conseguiam entender. Os investigadores analisam os registros do voo para encontrar alguma explicação para o movimento bizarro do jato. Talvez alguma falha mecânica tenha forçado o avião a mudar de curso. E existe de fato um indicador de que havia alguma coisa de errado com o avião da Flash antes de ele decolar. Na pista, o capitão e o engenheiro de solo discutiram sobre um mau funcionamento elétrico. Mas é impossível dizer a partir do gravador de vozes de cabine qual era o problema. Não podemos ter certeza a que equipamento o capitão e o engenheiro estavam se referindo quando eles discutiram sobre uma falha no equipamento. Não conseguimos recuperar peças e partes suficientes do avião para poder determinar isso. E, tragicamente, o engenheiro de solo também estava no voo. O problema com as investigações sobre acidentes é que elas demoram muito e a pesquisa é muito intensiva. Principalmente quando você não tem um avião ali na sua frente para olhar para ele. Você quer ter certeza absoluta sobre os fatos, sobre as condições e circunstâncias, antes de publicar qualquer informação. As famílias e os amigos das vítimas estão ficando cada vez mais frustrados. À medida que os meses se passam, eles exigem respostas. Fomos levados a protestar fora da embaixada egípcia porque não tínhamos nenhuma notícia. 11 meses depois do acidente, não tínhamos nenhuma mensagem ou informação. Logo depois do protesto, os investigadores egípcios publicam um relatório factual. Ele tem todas as informações contidas nas caixas pretas, mas o relatório não chega a nenhuma conclusão sobre o jato acidentado. Senhoras e senhores, boa noite. Com uma situação complicada como esta, os investigadores ainda não têm nenhuma resposta. A única coisa que eles podem fazer é continuar procurando. Você olha em cada cenário hipotético que criaria um perfil parecido. E aí, você vê esse perfil se encaixar nos dados que você juntou. – 53 teorias diferentes são examinadas em detalhes. Durante o processo de analisar todos os cenários hipotéticos, começamos a eliminar aqueles que não se encaixavam aos dados. Os investigadores viajam para os Estados Unidos para testar as ideias mais prováveis em um simulador sofisticado. Se conseguirem forçar o simulador a repetir os movimentos do jato da Flash, eles poderão descobrir por que o avião caiu. Os resultados são levados para o Cairo. Só há 4 falhas mecânicas que podem ter produzido a rota de voo do jato condenado. Os investigadores acreditam que a chave para o acidente é descobrir por que o avião começou a mudar de curso.
Esses 4 cenários estavam todos relacionados com o que poderia fazer um avião ficar fora do controle. Então determinamos que essas eram as causas que não poderiam ser descartadas. 2 dos cenários envolviam os spoilers da asa direita do avião. Os spoilers são estruturas que sobressaem na superfície da asa, retardando a velocidade da aeronave. Produzindo uma resistência ou atrapalhando o fluxo de ar, eles diminuem a velocidade do avião. Se o manche ou os cabos que conectam ao spoiler emperrarem, isso poderá forçar o avião a mudar de curso. O problema com os spoilers é uma das explicações possíveis, mas não há prova física disso. E mesmo havendo problemas com a manutenção dos aviões da Flash, nenhum deles dizia respeito aos spoilers dos jatos. A equipe procura outra explicação. Outra causa possível do acidente seria o ailerão da aeronave. Essa parte da asa do avião controla o ângulo para o qual o avião vira. Um mau funcionamento no ailerão poderia ter feito o avião tombar para a direita. Mas se a equipe não tivesse conseguido controlar o problema, o avião teria entrado em uma espiral em direção ao mar. Embora um problema no ailerão possa ter criado uma rota como a vista pela equipe durante o acidente, não há provas físicas para sustentar essa teoria. Além disso, esse problema poderia ter sido controlado pelos pilotos. Tudo que eles tinham que fazer era ser mais fortes, usando mais força para mover o manche em uma direção oposta. Estamos tombando. Quando ouvem o gravador de voz da cabine, os investigadores ficam intrigados por causa da discussão constante sobre o piloto automático do avião. O capitão pediu para que o piloto automático fosse ligado, mas ele não surtiu efeito e o avião começou a mergulhar em direção ao mar. Antes, ainda na gravação das conversas na cabine, os investigadores descobrem outra mudança curiosa. O capitão Kader começou a volta inicial sobre o Mar Vermelho manualmente, mas decidiu deixar o piloto automático assumir. Piloto automático. O gravador de dados do voo mostra que o piloto automático de fato estava ligado quando o avião subiu. Ainda não. Mas então o capitão parece mudar de ideia. O gravador de dados do voo mostra que o piloto automático foi ativado somente durante 3 segundos. Mas os investigadores se perguntam se o piloto automático pode ter tido algum mau funcionamento e mesmo assim ter continuado a comandar o avião. O sistema automatizado pode ter continuado a controlar o avião, indo para a direita, mesmo depois dos pilotos acharem que fora desativado. A teoria de mau funcionamento do piloto automático nos deu muito trabalho porque era quase impossível mostrar que não aconteceu assim. Como era quase impossível mostrar que aconteceu. Então, era sempre uma possibilidade muito grande porque nos deu um cenário muito próximo do que realmente estava acontecendo. Talvez a questão mais complicada de todas é que não importa o que tenha acontecido com o avião, ele parecia estar sob controle pouco antes do acidente. Momentos antes do impacto, o capitão estava aparentemente de volta ao comando do avião. Se houve algum problema mecânico, por que ele pareceu ter desaparecido? Alguns membros da equipe consideram uma outra coisa além de uma falha mecânica: os pilotos. Acho que a principal preocupação para os Estados Unidos era que os elementos humanos do acidente não haviam sido completamente explorados. Talvez a alta consideração dada aos pilotos egípcios estivesse no caminho. No Egito, os pilotos são pessoas muito respeitadas, principalmente os pilotos da Força Aérea. Eles são muito considerados. Nos últimos 26 anos, o presidente do país foi um oficial da Força Aérea altamente condecorado. Num ambiente como este, o piloto fica imune a suspeitas. Quando algo dá errado, a tendência natural é culpar o equipamento. E nesse voo, o piloto era um herói com milhares de horas em experiência de voo.
Estudando mais uma vez os registros de dados de voo, os investigadores descobrem algo peculiar. Mesmo antes da bizarra curva do avião para a direita, 3 coisas parecem ter acontecido ao mesmo tempo. Em vez de uma volta suave para a esquerda, o avião começa a sair de sua curva prevista. O nariz começa a subir e a velocidade diminui notavelmente. Mas durante esse tempo, o piloto não diz nada. Parece que ele não está percebendo as mudanças em seu plano de voo. Eu voei do aeroporto de Sharm el-Sheikh naquela noite no mesmo tipo de avião. E nesse caso, o piloto não poderia deixar a velocidade ir para menos de 30 nós, nem deixar que o ângulo mudasse para além de 5 graus, sem registrar as razões para essa mudança no plano de voo. Alguns investigadores consideram essa uma teoria provocadora que poderia explicar esse comportamento extremamente bizarro. Talvez o capitão Kader tenha sido afetado por uma vertigem. A vertigem é uma condição fisiológica que existe em qualquer pessoa, não apenas em pilotos, e está baseada no ouvido interno. Sobre um oceano escuro, sem um visual definido do horizonte, sem luzes no solo, o piloto pode não ter sido capaz de ter uma percepção visual e não saber se ele estava voando para cima, para baixo, para a esquerda ou direita. Se o fluido em sua orelha interna estivesse se movendo, ou se ele tivesse virado a cabeça, isso poderia ter induzido a uma sensação fisiológica, que pode ter feito o piloto acreditar que o avião estava voando em linha reta e nivelada, quando na verdade ele estava virando. O plano de voo do avião era ideal para criar a sensação de vertigem. O jato da Flash Airlines decolou numa noite sem lua. O capitão Kader estava pilotando o avião manualmente e começou a virar à medida que subia. Sobrevoando um mar escuro, seria muito difícil usar apenas seus sentidos para saber exatamente onde estava. Entendido. Quando estiver pronto, vire à esquerda para estabelecer a 306. Na verdade, é uma situação de carga de trabalho muito alta, quando não há indicadores visuais do lado de fora, porque está uma noite sem lua. E você está sobrevoando um território sem marcas, sem luz. Você, como um piloto profissional, precisa estar totalmente consciente do fato de que essa é uma situação onde você poderá ficar desorientado. Isso é clássico. Aconteceu muitas vezes. Matou tanta gente nos últimos 10 anos. Quando o avião deveria ter virado para a esquerda devagar, o manche começou a virar para a direita. Talvez o capitão estivesse fazendo a curva sem estar ciente disso. Quando se estuda os movimentos das superfícies de controle da aeronave, percebe-se que parecia que alguma coisa estava guiando o capitão Kader para a direita. Pode ter sido um falso horizonte ou algo que ele viu do lado de fora da janela. Viram o que a aeronave fez? Ou talvez ele acreditasse que estivesse, na verdade, corrigindo um problema com o avião. Ele acha que conseguiu trazer o avião para a rota certa e, de repente, nesse momento, ele recebe outra informação. Virando para a direita, senhor. O quê? A aeronave está virando para a direita. A informação contraditória aumenta a confusão do piloto. Ele acredita que está resolvendo um problema, quando seus problemas só haviam começado. Nesse exemplo em particular, você não está só tentando pilotar o avião e entender o que está acontecendo, mas está fazendo uma ginástica mental porque suas expectativas estão sendo contrariadas. Enquanto isso, você tem o copiloto que lhe diz algo totalmente diferente. A aeronave está virando para a direita. Os investigadores egípcios concordam que o capitão Kader deve ter sofrido algum tipo de desorientação durante o voo. Mas eles não acreditam que esse tenha sido o único problema enfrentado pela tripulação. Eu não tenho uma indicação muito clara de que tenha sido desorientação, mas se foi o caso, é possível ter havido uma recuperação dessa desorientação. O tempo para descobrir o problema e tomar as ações corretivas necessárias foi maior que o tempo que sobrou antes do impacto. Não importa o papel que a desorientação tenha tido no acidente, os investigadores estão prestes a descobrir que a tripulação não estava treinada para lidar com ela. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. No Nat Geo.
Há 3 anos, um avião egípcio da Flash Airlines caiu no Mar Vermelho, matando 148 pessoas. Os investigadores que estão tentando entender por que o avião caiu enfrentam imensos desafios. A maioria dos destroços ainda está debaixo d'água. Mas, analisando cuidadosamente as caixas pretas do avião, os investigadores acreditam que a desorientação tenha tido uma parcela de culpa no acidente. A noite escura e um mar invisível fizeram o piloto ficar confuso sobre o que estava acontecendo. Mas problemas mecânicos também podem ter acometido o avião. À medida que continuam tentando resolver o mistério, os investigadores fazem uma incrível descoberta. Os funcionários da Flash Airlines revelam que não deram aos pilotos um treinamento adequado, embora essa fosse uma exigência da empresa. Esse treinamento poderia ter ajudado a tripulação a lidar com aquela terrível situação. O gerenciamento de recursos da tripulação é um programa onde os pilotos são treinados a trabalhar juntos em vez de individualmente. Se os pilotos do voo 604 da Flash Airlines tivessem recebido um treinamento formal, o resultado desse voo teria sido bastante diferente. Os investigadores americanos acreditam que o copiloto, mais novo que o piloto, deve ter percebido antes do capitão que o avião estava com problemas, mas falhou em oferecer sugestões para seu colega muito mais experiente. O quê? A aeronave está virando para a direita. Ele também não tentou controlar o avião. Certo. Esse treinamento teria permitido que o copiloto, que tinha maior consciência situacional e mais informações sobre a posição do avião, assumisse o comando do avião quando viu que o capitão não estava tomando as atitudes apropriadas. Uma conversa anterior na cabine, antes da decolagem, pode revelar por que o copiloto estava relutante em desafiar o capitão. Ontem, estávamos fazendo uma aproximação e o sol estava quase se pondo. Eu mal podia ver a pista e ele já estava dizendo, estou vendo a pista. Imagina só. É a idade dele, senhor. Esse comentário pode não ter tido a intenção de ser um insulto, mas pode ter reforçado a sensação do primeiro oficial de que ele era o aluno e o capitão era o professor. Eu nem conseguia levantar os olhos, ele dizendo, estou vendo a pista. Que pista? Isso vai servir como um feedback negativo. O jovem copiloto hesita em assumir. Ele não quer errar outra vez. Ele não quer perder o respeito de um general da Força Aérea. Em uma tripulação, precisa haver um esforço para unir as pessoas capazes de pilotar um avião. Não pode existir uma tripulação na qual uma pessoa diz uma coisa e a outra segue sem discordar. Mas o capitão e o copiloto não estavam sozinhos na cabine. Havia um terceiro tripulante mais experiente do que o copiloto. Ele também não se manifestou até os últimos segundos do voo. Do contrário, como saberemos quando sairmos da nuvem? Ouvimos ele falar muito claramente e muito abertamente. Durante o tempo em que os motores ainda não tinham sido ligados, ele estava conversando com o copiloto e com o capitão. Então acreditamos que se essa pessoa tão experiente tivesse visto um dos membros da tripulação fazendo alguma coisa que não deveria, ou não fazendo uma coisa que deveria fazer, ele teria dito alguma coisa. Diminua a força! Diminua a força! Mas as únicas palavras que ele disse foram: diminua a força no último estágio do evento. Isso mostra que essa foi a única coisa que ele viu que deveria ser feita. Mesmo se o copiloto tivesse assumido o controle antes, não há como saber se ele poderia ter salvo o avião. O que quer que tenha acontecido no voo 604 aconteceu depressa. E como o avião tinha acabado de decolar, a tripulação teve pouco tempo de reagir antes que o avião mergulhasse no mar. O relatório final sobre o acidente da Flash Airlines foi publicado em março de 2006. Não há respostas claras. As autoridades egípcias dizem que qualquer um dos 4 problemas mecânicos podem ter causado o acidente. Eles dizem que a desorientação pode ter tido um papel importante, mas que não foi a razão por trás do acidente.
Os investigadores americanos recusam-se a culpar o avião. Em vez disso, eles dizem que o problema está na companhia aérea, que não treinou suficientemente sua tripulação. Os pilotos respondem com base em suas habilidades e conhecimento, coisas que ele adquirem no treinamento. Se o treinamento foi deficiente, então é responsabilidade da empresa. 2 meses após o acidente, a Flash Airlines decretou falência. E como resultado da tragédia do voo 604, novas regras foram estabelecidas para garantir que no futuro, qualquer violação na segurança das aeronaves fosse julgada com mais severidade. O acidente da Flash Airlines deu o ímpeto político final a um movimento para se criar uma lista negra europeia, onde, se um Estado banir uma companhia, então todos os outros países europeus automaticamente deverão banir essa companhia também. A investigação egípcia concluiu com uma importante recomendação. Recomendamos que algum tipo de treino ou programa de conscientização deveria ser feito para fazer com que o piloto observasse outro piloto passando por uma desorientação. E o que ele deveria fazer? Primeiro, manter um voo seguro. Segundo, acionar o piloto e trazer o piloto de volta à sua orientação. Teria havido um problema mecânico no acidente? Provavelmente os investigadores nunca saberão. Com grande parte do avião no fundo do Mar Vermelho, sempre haverá dúvidas pairando sobre os investigadores e todos aqueles afetados pelo acidente. Eu perdi meus sobrinhos e sobrinha. Eles eram crianças. Que futuro eles teriam tido? Como podemos pôr um preço nisso, nessa perda? As famílias nunca se conformarão totalmente. Eu, inclusive, porque nunca saberemos o que aconteceu realmente. Versão brasileira Centauro.